Se você acorda cansado, mesmo depois de dormir, perde a paciência com coisas pequenas e tem a sensação de que ninguém entende o peso que você carrega e às vezes chega até a pensar, será que eu estou me tornando uma pessoa ruim? Se você cuida do seu pai ou da sua mãe com Alzheimer, preciso te dizer uma coisa muito importante. Talvez o problema não seja você. Talvez você esteja entrando em um quadro de esgotamento tão sério que ele pode sim colocar a sua saúde e até a sua vida em risco. E o mais assustador é que a maioria dos cuidadores só percebe isso quando já passou do limite. Nesse vídeo eu vou te mostrar como reconhecer os sinais de que o estresse normal do cuidador pode ter evoluído para um quadro de esgotamento extremo, conhecido como burnout do cuidador. Você também vai entender porque tantas pessoas acreditam que precisam suportar tudo sozinhas e como essa ideia vai consumindo a saúde física e emocional aos poucos e principalmente o que você pode fazer antes que o corpo ou a sua mente cobre um preço muito, mas muito alto por isso. Porque existe uma verdade que quase ninguém conta aos cuidadores familiares. Cuidar de quem você ama não deveria significar perder a própria saúde nesse processo. Antes de continuar, quero que você entenda uma coisa muito importante. É normal que quem cuida de um pai ou de uma mãe com Alzheimer passe por dias difíceis, isso é normal. Existem momentos de cansaço, noites mal dormidas, preocupações constantes e uma rotina que parece não ter fim. Isso por si só não significa que você esteja em burnout, e é muito importante entender isso. O problema é quando esse cansaço deixa de ser passageiro e passa a fazer parte da sua identidade. Quando você já não lembra mais quando foi a última vez que você fez algo por você mesmo. Quando viver parece ser apenas cumprir tarefa, resolver problemas e apagar incêndios das inúmeras intercorrências que tem no cuidado do idoso. Muitos cuidadores acreditam que isso sim faz parte da missão de alguém que ama, pensando que sentir exaustão é simplesmente o preço a pagar por ser um bom filho ou uma boa filha. Mas essa é uma das maiores armadilhas do cuidado. E eu sei muito bem o que é isso. O burnout ele não surge de uma semana difícil. Na verdade, ele é construído lentamente, depois de meses, às vezes até anos, colocando as necessidades da outra pessoa sempre acima das suas. E é justamente por acontecer aos poucos que a maioria das pessoas não percebe que está adoecendo. Até porque o próprio corpo ele só começa a dar sinais e aos poucos, como eu falei, e não consegue mais continuar depois de um longo período de tempo tendo tanta sobrecarga assim. A propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e aqui nesse canal eu compartilho semanalmente temas como esse, onde eu trago informações relevantes para o cuidado do idoso, deixando ele muito mais leve. Se você não é inscrito aqui no canal, então aproveita agora para não esquecer, deixe o seu like, faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas que também estão passando por grandes dificuldades, estão também vivendo esse estresse do cuidado e faz com que a gente consiga ajudar também. O seu joinha faz com que outras pessoas sejam alcançadas e elas também serão impactadas pela sua ajuda aqui nesse vídeo. Então vamos para a apresentação que eu criei com todo carinho para você. Olha só, cuidar de alguém com Alzheimer está te adoecendo? Esse é o questionamento primeiro que eu faço nessa apresentação e eu peço que você comece a refletir em cima disso, porque a ideia é a gente retomar o equilíbrio acima daquilo que eu vou compartilhar aqui com você. Importante entender que o cuidado ele não deve ser um sacrifício total, ou seja, cuidar é sim um ato de amor, mas o esgotamento ele não ajuda ninguém. Inclusive, quanto mais esgotado você fica, com menos energia você também fica para poder ajudar nesse processo de cuidado, ou seja, para poder se dedicar nesse cuidado. Então nós vamos falar sobre os limites necessários que você deve refletir, impor a você mesmo, inclusive, até onde você consegue ir, porque a partir daquele ponto você deixa de fazer um trabalho, vou falar assim, ou de atuar de uma forma tão eficiente, porque você também pode adoecer e estatisticamente eu vou comprovar isso com os estudos que já saíram a respeito desse tema. Então olha só, o esgotamento extremo é justamente uma forma da gente entender mais facilmente o termo técnico que é o burnout. O burnout ele pode acontecer não só nesse processo do cuidado, mas na vida profissional, no relacionamento, enfim, em várias dinâmicas da vida,
Quando a gente fala do cuidado do idoso, o esgotamento extremo é justamente nesse debruçar-se sobre o cuidado dele. Então ele é resultado de um processo cumulativo de negligência das próprias necessidades em favor de uma responsabilidade mal compreendida. O ponto principal aqui é o mal compreendido, onde eu chamo a atenção nesse vídeo a necessidade que você tem de refletir, perceber o que é limite para você, até onde você consegue ir e como dividir melhor para poder não sobrecarregar o seu processo de cuidado. Então é preciso compreender melhor, ter uma clareza maior do que você está fazendo, do que você tem inclusive ali esperança de ver, quais são as suas perspectivas, o que é que você entende hoje nesse processo de cuidado, para não gerar uma expectativa que não vai ser correspondida. Burnout é mais do que um simples cansaço, então. Não acontece do dia para a noite, como eu já comentei, mas ele é resultado de meses negligenciando a sua própria vida, onde você deixa de fazer tantas coisas só em detrimento do outro e por conta de pequenos atos acumulados com o tempo, vai gerar sim esse excesso de estresse que pode gerar o burnout. Então é como a gente, na infância, a gente assiste aqueles desenhos, é como uma caminhada lenta na prancha. A literatura faz essa analogia justamente naqueles desenhos onde o pirata colocava ali numa prancha alguém que ia um momento cair no mar. Então é como se nós estivéssemos caminhando para essa caída no mar e muitas vezes a pessoa que cuida se entra nesse processo de burnout, não consegue um acompanhamento, não consegue entender o que está acontecendo, ela pode perecer inclusive antes da pessoa que está sendo cuidada. Então existe essa diferença que eu quero aqui compartilhar com você. O estar sobrecarregado é uma coisa e o esgotamento extremo é outra coisa. E existem sinais para a gente reconhecer esse esgotamento extremo que eu compartilho com você. Então estar sobrecarregado é consequência desse excesso de demandas ao mesmo tempo, ou seja, simultâneas, e com um tempo insuficiente para poder corresponder a cada uma delas. Ou seja, é a casa para poder ajeitar, a comida para fazer, a medicação do idoso para dar, o banho dele, é prestar atenção nele, é a compra do supermercado, é a farmácia que precisa trazer o remédio. Muitas coisas ao mesmo tempo que hoje sobrecarrega você e que com o tempo isso pode evoluir para um esgotamento extremo, onde é resultado de comprometer não só o dia a dia, mas também a sua própria identidade, que é o ponto-chave do esgotamento extremo, onde você nem parou mais para refletir, para pensar em você mesmo. Você deixa de lado os seus sonhos, seus projetos, a sua saúde, o seu bem-estar, por semana, mês ou anos, em detrimento do cuidado de outra pessoa. Daí porque é importante falar sobre esse tema, porque muita gente está adoecendo por conta desse comprometimento, talvez sem entender o porquê, e vai fazendo sem compreender, sem perceber os próprios limites nesse processo. E aqui eu compartilho com vocês os sinais que podem estar acontecendo hoje na sua vida, então presta muita atenção, olha só aqui, para poder você perceber se não tem a presença de 2 ou mais desses, que já são sinais de que você está caminhando para um processo de esgotamento mais extremo. Ou seja, um exaustão crônico, onde aquele sono nunca parece ser suficiente para você descansar. Por mais que você consiga, por algum motivo, alguma noite, dormir uma noite inteira sem acordar, no outro dia você ainda está cansado, não foi reparador. Ou então com sinais emocionais, onde você chora por qualquer motivo, sem ter, às vezes até um motivo aparente, chora uma frase que alguém diz, ou então que se irrita com muita facilidade constantemente. Perda de perspectiva, onde tudo que você vê é como se não tivesse uma saída na sua vida, ou que não tem nada de positivo no seu futuro, só pensa em coisas negativas, de que não vai dar certo, que não está nada bom, que não está nada bem. Também são pensamentos que mostram aí, já de forma direta, a presença de uma evolução para um esgotamento extremo, assim como a sua saúde de risco física mesmo, o coração com palpitação, você sentir sempre dor nos braços, nas pernas, dor no pescoço que não vai embora, faz exame às vezes, até consegue e não demonstra nada, e tudo é da sobrecarga do cuidado. E também com baixa imunidade, onde você vive adoecendo, vive ficando gripada, sempre está com o nariz escorrendo, por exemplo, sempre tem dor de cabeça, ou seja, tem ali vários sinais de que você não está bem, porque até a sua imunidade, que é a sua defesa, ela também não consegue melhorar. E olha só, existem estudos que falam sobre isso, onde a ciência confirma com estatística que o adoecimento mental, ela não é uma falha das pessoas que cuidam, ela não é uma falha pessoal, ela não é você que está passando por isso sozinho, não é culpa sua, olha só. Inclusive o sentimento de culpa alcança muitas pessoas nesse processo. Mas é uma consequência estatística,
onde até 90% das pessoas elas vão evoluir com algum adoecimento mental por conta da sobrecarga, a depender do nível de sobrecarga. Aqui um nível mais leve, moderado, ali quase 40% das pessoas que estão com sobrecarga mais leve, moderada, vão evoluir para ali com alguma doença mental, que seja ansiedade, depressão, dificuldade de dormir, insônia, ou se a pessoa já vive um quadro mais moderado, severo ali, com muitas demandas, 90% desses cuidadores vão evoluir com algum quadro na saúde mental. Então olha só como é muito sério. Então 2 estudos eu compartilho com você que falam justamente talvez sobre a sua realidade. A sobrecarga dos familiares que cuidam de idosos dependentes, esse é um estudo de 2025, que ele inclusive descreveu nas entrevistas das pessoas que participaram do estudo dos cuidadores, que muitos tinham o que nós chamamos de ideação suicida, ou seja, pensamentos de tirar a própria vida, mesmo que não tenham tentado, mas que pensavam a respeito disso. Alguns dias onde estavam mais cansados, mais sobrecarregados, pensaram nisso. Então olha como é muito sério, olha como pode afetar muito a sua saúde mental. Esse outro estudo, que é de 2018, ele fala justamente sobre a prevalência dos transtornos mentais comuns e a sua associação, olha só, com a sobrecarga de cuidadores familiares de idosos, que é justamente o que gerou esse gráfico, onde a saúde mental ela pode ali ser tão abalada em até 90% das pessoas que hoje vivem uma sobrecarga mais avançada dentro desse processo de cuidado. Inclusive, pensando nisso, eu criei um treinamento chamado Recomeço. Está na primeira descrição desse vídeo, onde nesse treinamento você consegue perceber o que é que hoje te gera mais ansiedade. Você entender quais são os gatilhos para você. É como se você se tornasse meu paciente durante os dias, porque é um processo de acompanhamento. A ideia não é correr no treinamento, mas você fazer uma aula ali a cada dia, cada 2 ou 3 dias, porque tem exercícios para você executar no final de cada uma das aulas do treinamento, onde você vai ver o processo de autoconhecimento, vai reconhecer o que é que hoje pode melhorar, inclusive montar uma estratégia individual de como lidar com isso a partir de agora, como você vai conseguir construir a partir de agora a sua jornada de cuidado, melhorando essa condição da ansiedade. Então depois que assistir esse vídeo, vai aqui na descrição, tá na primeira parte da descrição, o primeiro link da descrição é sobre o recomeço. Você clica lá, você conhece, se for pertinente, ou seja, se for justamente o que hoje você vive, se fizer sentido para você, então vale muito a pena, porque é bem acessível o treinamento, você vai ver. Olha só, existe uma coisa também, não só na literatura, mas na nossa prática, que nós chamamos de um mito da filha perfeita. Ou seja, aquela pessoa que não precisa carregar o mundo sozinha, mas não percebe isso a princípio. Ela acha que tem que fazer tudo e que só ela consegue fazer, ou que só ele consegue fazer quando é um filho que está responsável pelo cuidado, não querendo dividir muitas vezes. Então faz tudo sozinho e não acha que isso seria errado se dividisse. Inclusive tendo dificuldade no começo, quando eu converso isso nas consultas, olha só, você precisa dividir o que hoje você vive de cuidado. Então fazer tudo sozinho não é uma prova de amor, isso tem que ser desmistificado, ou seja, talvez isso tenha que sair da sua cabeça, não, eu que tenho que fazer porque eu que sou a filha, se não for eu, tá errado. Não é bem assim, tá? Pedir ajuda, na verdade, é um ato tão inteligente quanto também um ato de cuidado. Então você precisa pedir ajuda, porque nós não somos máquinas, nós não conseguimos estar 100% presentes todas as vezes nesse processo, 100% disponível, 100% com energia, 100% dando o nosso melhor. A gente cansa também. Então, por conta disso, essa divisão de tarefas ela é muito importante. Então, é comum que cuidadores saibam listar exaustivamente o que não querem. Isso é muito comum. Mas tenham total incapacidade de definir os seus próprios desejos e necessidades, pois nunca param para refletir sobre si mesmos. Ou seja, nunca param para pensar o que é que eu quero, o que é que eu desejo, o que é que hoje eu posso ter como um momento de lazer para poder lhe dar uma relaxada, recarregar minhas energias. Não sabem, mas sabem dizer o que não querem. Ah, eu não queria que estivesse passando por essa situação, eu não queria ter que fazer isso, eu não queria ter que dar banho todos os dias, eu não queria, muita coisa não queria. Mas também não sabe dizer o que quer porque não para refletir sobre isso. Da necessidade que nós temos de falar sobre esse assunto, tá? Então é hora de definir o que você consegue delegar. Porque existem coisas que só você pode fazer, e aí você pode se questionar o que é que só você pode fazer. Mas existem outras que outras pessoas podem fazer, que outras pessoas podem somar nesse processo do cuidado. E aí aqui entra a divisão ali, talvez, de tarefa dentro da família, ou então até a contratação de um cuidador profissional para algum turno, para um final de semana, para algum período da noite, alguns dias da semana, enfim, vai depender da realidade de cada semana, porque assim você libera espaço mental à sua própria vida
e você prioriza você para conseguir priorizar a melhor qualidade do cuidado. Então é muito importante que a gente comece a fazer esse olhar. Olhe para você também, para você melhorar a qualidade desse cuidado. Então olha só o que é que você consegue, então, dentro do operacional, ensinar outras pessoas e fazer com que outras pessoas vivam isso para você ficar com a melhor parte. Olha só, banho e higiene pessoal, outras pessoas podem fazer. Pode até ser que no começo você diga, mas ela só aceita quando eu dou banho. Mas você vai viver uma transição, você ensina outra pessoa. Pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser uma prima sua, que às vezes vem para somar, uma sobrinha, né, da sua mãe, que às vezes está ali e se prontifica a ajudar, enfim. Outra pessoa que vai vir e que nem todas as vezes é você que vai ficar responsável pelo banho e pela higiene pessoal do idoso. O preparo da refeição também pode ser terceirizado. Inclusive o preparo da refeição pode ser feito no final de semana, uma vez na semana, e já prepara todos os dias da semana, porque aí ali, dependendo do grau de evolução, da doença de Alzheimer, do quadro demencial que o idoso tenha hoje, ele já não está mais comendo todas as apresentações da comida, muitas vezes já é mais pastosa, é alguma coisa processada. Então você já deixa pronto, tudo fracionado, congelado, tudo certinho, e vai tirando, pré-pronto muitas coisas do que você vai utilizar naquela refeição naquele dia. Isso ajuda muito, já diminui muito a necessidade de todos os dias se debruçar sobre o preparo de novas refeições. Além de tempo também, energia para poder fazer tudo isso. A limpeza da casa pode ser terceirizada, pode ser dividido com os familiares, ou então contratar alguém ali. Da mesma forma, a lavanderia, a organização, ir ao supermercado, ir na farmácia. Olha só como tem muita coisa que você consegue dividir e fazer com que nessa organização, nessa estruturação diferenciada, você tenha mais tempo para poder viver aquilo que você desejaria mais. Porque eu sei que quem está nesse processo e pensa só eu sei fazer, só eu consigo, quer viver isso aqui, que é uma conexão emocional, um carinho, uma possibilidade de estar ali do lado do idoso, de dar um cheiro, de passar a mão no cabelo. É isso que eu sei que você quer, que você não quer perder isso, né? Essa conexão. Então você preserva ali as memórias, ninguém consegue fazer isso por você, porque você que é filho, você que é filha. Então sentar com o seu pai ou com sua mãe, pega o hábito de fotografia, talvez ele nem fale mais hoje, mas quando você conta uma história, já que ele não fala, você conta para ele a história daquela foto, ele abre um sorriso, você percebe aquele brilho no olhar. Então esse momento de conexão você não consegue fazer com que outra pessoa viva por você, é o seu momento. Mas se você consegue operacionalizar isso aqui, dividir, delegar para outras pessoas, o máximo do que você conseguir, porque claro, não vai conseguir tudo ao mesmo tempo, você vai ter mais tempo para viver o seu momento com seu pai e com sua mãe. Então ter ali momentos de lazer, de diversão, passeio, ou receber visita, conseguir tomar um banho e se preparar para poder receber visita, onde antes era tudo você conseguia dar o banho no idoso e você não conseguia nem dar o banho, não consegue ir no salão, ajeitar o cabelo, fazer as unhas, você se sentir bem com você mesmo, vivendo o alto amor, tá? Então, busque apoio e os recursos. Hoje a realidade das famílias que eu cuido geralmente são assim, 4, 5 filhos, então é possível fazer uma reunião familiar, dividir ali os custos com a família, do processo do cuidado, já que a gente precisa operacionalizar algumas coisas, claro, dentro da realidade de cada um, explorar a rede de apoio e serviço, como eu falei, às vezes o cuidador que vem no final de semana, ou então você dividir com outros familiares que possam vir e fazer com que esse cuidado aconteça de forma mais leve. E o custo do seu adoecimento, que é um alerta, ele deixa de ser tão alto assim, porque se você está se cuidando, ele não vai cobrar um preço tão alto. Mas se você não vive isso, aí ele vai vir, ele é muito maior, porque você vai adoecer, estatisticamente falando, quase 90% de certeza disso acontecer, tá? Então, priorize a sua sobrevivência, onde você tem que entender que o diagnóstico do seu pai ou da sua mãe ele não vai mudar. O que a gente precisa mudar é o nosso pensamento a partir de agora, como que nós podemos fazer para poder melhor cuidar, mas a sua qualidade de vida ela pode melhorar. Você tem que ter um tempo para poder fazer um exercício físico, beber água, tomar alguma suplementação quando precisa, inclusive ir no médico. Tem cuidadores que não vão no médico há anos. Você fazer a sua avaliação para você estar bem e conseguir cuidar melhor, né? E fazer uma escolha do que é o melhor cenário possível para a realidade da família de vocês. Porque se você está melhor, se você está bem, você consegue cuidar melhor, você consegue cuidar bem da pessoa. E não entre naquela estatística ali de doença mental, onde vai ficar mais ansioso, mais depressivo, com muita irritabilidade, com insônia, com inúmeras consequências de ter a sua saúde mental afetada por conta do cuidado com as não incompreensões. Daí porque é muito importante o que eu estou compartilhando com você. Então cuidar de você é cuidar dele também, onde você percebe que você pode começar hoje a definir os seus limites, a dizer não para algumas coisas, porque aí vai facilitar esse processo e assim você não adoece
e escolher viver com saúde, amor por você também, para você conseguir transbordar desse amor e esse cuidado melhorar ainda mais, onde você vai estar presente em todos os momentos na vida do idoso. Inclusive eu compartilho aqui com você o comentário dessa pessoa aqui no canal do YouTube, onde você também é convidado agora. Escreve aí um comentário de qual é a sua maior dificuldade, o que foi que você já percebeu aqui dentro desse compartilhamento, o que é que você percebe na sua vida hoje como sendo um sinal de que talvez vai evoluir para um esgotamento extremo, o que você percebe que pode melhorar, porque o seu compartilhamento ele ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas, porque muitas e muitas, milhares de famílias estão passando por dificuldade e se ninguém falar desse assunto fica ainda mais difícil, né? Porque eu me proponho falar sobre esse assunto, a chamar a atenção, pedir para que você reflita sobre isso, vamos mudar as estratégias, fazer de uma forma diferente para que o idoso não deixe de ser assistido e você também não adoeça, principalmente na sua saúde mental. Inclusive eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você acompanhar e complementar tudo isso que eu acabei de compartilhar aqui com você desse. E aí assim você crescer no seu conhecimento, porque eu sei que quanto mais conhecimento nós temos, melhor a gente tem capacidade de cuidar de quem a gente ama. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.